Olá, infecção endodôntica, conhecendo o inimigo. Bom, nesse pequeno vídeo nós vamos mencionar duas classificações que são importantes no entendimento dessa infecção endodôntica, classificação dessas bactérias. E quando a gente analisa a classificação dessas bactérias, dois tópicos são importantes. Uma classificação que leva em consideração a estrutura bacteriana, ou seja, a parede celular propriamente dita, e uma classificação que leva em consideração o metabolismo energético, ou seja, de que forma a bactéria, através de mecanismos fermentativos, oxidativos, obtém energia para a sua sobrevivência. No que tange a estrutura, a classificação da estrutura celular da bactéria, a coloração de Gram é um passo muito importante na caracterização e classificação inicial dessas bactérias. Afinal, esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que sem essa coloração seria impossível observá-las ou identificar a sua estrutura. O método de Gram recebeu esse nome em homenagem ao patologista dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, que realizou uma descoberta e que, aliás, até os dias de hoje continua sendo a mais utilizada nos laboratórios de análises clínicas e microbiológicas. Através da coloração de Gram é possível identificar e diferenciar os dois principais grupos de bactérias com relação à estrutura: as bactérias Gram-positivas e as bactérias Gram-negativas. As bactérias Gram-positivas, quando expostas a um reagente, torna-se impermeável, retendo um complexo cristal violeta iodo, aparecendo em coloração roxa ou azul ao exame microscópico. Em contrapartida, as bactérias Gram-negativas, quando expostas a esse mesmo reagente, fica, ao invés de estar impermeável, torna-se permeável a esse reagente, de forma que ela retém esse cristal e aparece de forma vermelha no corante, no contraste, né? Fucsina diluída. Então aparece essa coloração um pouco mais avermelhada no exame microscópico. Então, nesse sentido, quando a gente analisa a estrutura dessa parede, a gente pode classificar em bactérias gram-negativas. Neste caso aqui você tem uma estrutura de uma bactéria gram-negativa e é composta por uma camada de peptoglicanos que está entre a parede externa da bactéria, composta de uma bicamada lipídica, né, e uma membrana citoplasmática logo abaixo. Essa camada de peptoglicanos na estrutura das bactérias gram-negativas é muito mais fina, né, cerca de 8 nanômetros. E aderido à parede externa da bactéria gram-negativa, nós temos a presença do LPS, um lipopolissacárido altamente citotóxico, presente nas infecções primárias. Quando se analisa a estrutura da bactéria gram-positiva, percebe-se que ela é composta por um polímero de peptoglicanos, né, muito mais espesso do que na bactéria gram-negativa, né, variando de 20 a 80 nanômetros, né, e essa camada de peptoglicanos mais espessa está presente muitas vezes nas infecções secundárias. Como exemplo de uma prevalência de bactérias nas infecções secundárias, podemos mencionar aqui uma bactéria muito resistente, que é o Enterococcus fecalis, que se agrega em forma de biofilme e é uma bactéria altamente resistente aos tratamentos endodônticos. No que tange ao metabolismo energético, essas bactérias podem ser classificadas de diferentes formas com relação à presença ou não de oxigênio dentro desses mecanismos fermentativos. Nas infecções primárias do canal reticular, percebe-se uma maior presença de bactérias anaeróbias estritas, ou seja, que vive estritamente na ausência de oxigênio. Por outro lado, em contrapartida, nas infecções secundárias do canal reticular, percebe-se uma prevalência de bactérias anaeróbias facultativas, né? Tanto faz presença ou não de oxigênio, ela tolera essas diferentes situações no microambiente endodôntico. Então, didaticamente, essa infecção primária, quando a gente analisa uma contaminação por cárie, né, por via infiltração do canal reticular, essas bactérias infiltram e desenvolvem uma lesão periapical, por exemplo. Nesses casos, a gente tem uma classificação, uma infecção primária. Nessas situações,
de contaminação via canal radicular, que é uma das vias de contaminação, os mecanismos do qual a bactéria pode chegar ao ápice, quando a gente analisa o metabolismo energético, percebe-se que tem uma prevalência de bactérias anaeróbias estritas e uma prevalência com relação à estrutura bacteriana de bactérias gram-negativas. Por outro lado, nós temos uma outra situação. Nas infecções do tipo secundária, do qual já realizou-se um tratamento endodôntico, por exemplo, e o dente às vezes ficou muitas vezes exposto à cavidade oral sem uma blindagem coronária, né? Pode ter uma recontaminação desse sistema e possivelmente um desenvolvimento de uma lesão periapical recorrente. Nessas situações de infecção secundária, nós temos, quanto à estrutura das bactérias, uma prevalência de bactérias gram-positivas e com relação ao mecanismo do metabolismo energético, anaeróbias facultativas. Portanto, essas situações são muito importantes nesse entendimento, né, da classificação. Existe uma classificação, então, em relação à estrutura das bactérias, a parede celular, do qual a gente pode ter bactérias gram-negativas presentes nas infecções primárias e as bactérias gram-positivas com maior prevalência nas infecções secundárias do canal radicular. Quando a gente fala no mecanismo energético, a gente classifica em diferentes relações com relação à obtenção dessa energia. Anaeróbias estritas, muitas vezes prevalentes nas infecções primárias, e anaeróbias facultativas, presentes nas infecções secundárias do canal radicular.